Sabe, quando a gente abre em Gênesis 23, pode parecer só um texto antigo, né? Mas por trás dele tem uma história que é, nossa, super humana. Fala de luto, de diplomacia e da primeiríssima compra de terra que, olha, mudou tudo. É uma negociação de milênios atrás que ensina tanto pra gente hoje sobre estratégia, honra e principalmente visão de futuro. E é exatamente isso que define o capítulo. Além de toda a parte do luto, do ritual, o que está no centro de tudo é a primeira compra de um imóvel na história da Bíblia. Pensa só, é um momento que firma, sabe, que estabelece uma presença física permanente naquela terra que tinha sido prometida. E o gatilho para tudo isso? Uma perda. É um acontecimento que exige uma atitude imediata e que vai ditar o ritmo de toda a história que vem a seguir. Pois é, com 127 anos de vida, a grande matriarca Sara falece. Isso acontece lá em Hebrom, na terra de Canaã. E para o seu marido Abraão, além da dor do luto, surge uma necessidade muito prática e super urgente, onde ele vai sepultar a esposa com a dignidade que ela merece. Então, o que ele faz? Ele vai falar com o povo da terra, os heteus. E a forma como ele se apresenta já diz tudo. Ele fala: "Eu sou um estrangeiro, um morador entre vós." Ou seja, ele está deixando claro que não é dono de nada ali. Imagina a situação. Em meio à dor, ele não tem nenhum pedaço de chão que seja seu para cumprir um dever tão básico que é honrar a esposa. E a resposta dos heteus, a resposta deles é simplesmente fascinante. Mostra todo um contexto cultural super delicado que o Abraão tinha, que sabe navegar com muita, mas muita maestria. Eles chegam com uma honra, uma reverência, é impressionante. Eles não tratam como um estrangeiro qualquer. Eles dizem: "Tu és príncipe de Deus entre nós." E a oferta é de uma generosidade incrível. Basicamente eles falam: "Olha, escolhe aí a melhor das nossas sepulturas. Fica à vontade, é sua, de graça. A gente não vai te negar absolutamente nada." Abraão, claro, responde com o mesmo respeito, ele se curva diante do povo, mas ele não aceita. E aí fica a pergunta: por quê? Por que recusar uma oferta tão boa? Simples, porque um túmulo emprestado é isso, um favor, é temporário. E Abraão, ele queria mais, ele queria posse. E aí que a gente entra na negociação. O que acontece ali na porta da cidade, que era o lugar onde os negócios eram fechados, não é uma pechincha de feira, não. É quase um balé diplomático. Uma dança cheia de formalidades, de estratégia. Essa dança tem basicamente 3 passos bem claros. Primeiro, o Abraão vai direto ao ponto. Ele diz exatamente o que quer. A caverna de Macpela, que pertencia a um homem chamado Éfron. E ele faz questão de dizer que quer pagar o devido preço. Aí vem o segundo passo. Éfron faz aquela oferta performática, na frente de todo mundo. "Que isso, meu senhor? Eu te dou o campo, te dou a caverna." Era o costume da época, sabe? Fazer uma oferta gigante para depois vir com um preço gigante. E o terceiro passo? Abraão, que entende perfeitamente o jogo, se curva de novo, agradece, mas insiste: "Não, eu faço questão de pagar." E agora a gente chega no ponto alto da negociação. É o momento em que toda aquela formalidade, toda a diplomacia vai dar lugar aos números. Então Éfron solta o preço, mas de um jeito quase displicente, sabe? Um terreno que vale 400 ciclos de prata. Mas o que é isso entre mim e ti? É uma forma genial de dizer: o preço é este, e não é barato, mas sem parecer um cara ganancioso. Pronto, o valor estava na mesa. 400 ciclos de prata. Vamos parar um pouco para pensar nisso. Não era troco. Era uma quantia bem considerável. Era o tipo de grana que rolava nas grandes negociações comerciais da época. Isso mostra o tamanho da seriedade, da legitimidade do que estava acontecendo ali. E qual é a reação de Abraão? Ele discute, pede desconto, tenta negociar? Nada disso. Ele nem pisca. Ele ouve, concorda e imediatamente pesa a prata ali na frente de todo mundo. Esse gesto, nossa, isso mostra a integridade dele, a determinação. Ele não estava atrás de um favorzinho. Ele queria um título de propriedade. Ponto final. Indiscutível. E com a prata pesada e entregue, o real significado de tudo aquilo fica cristalino. A gente percebe que nunca foi só sobre comprar um túmulo. Tudo foi feito às claras, de forma legal, selado publicamente. A compra foi confirmada ali, na frente de todo mundo que servia de testemunha na porta da cidade. E o contrato era super detalhado. Incluía o campo, a caverna que estava dentro do campo, todas as árvores que havia nele e todos os seus limites ao redor.
Era basicamente um documento de compra e venda impossível de contestar. É por isso, entende? É por isso que pagar era a coisa mais importante. Pagar transformou um favor em posse, um direito legal permanente. Ao comprar aquele pedacinho de terra, Abraão estava fazendo muito mais do que arrumar um lugar para enterrar a esposa. Ele estava plantando uma semente. Era o primeiro pedaço físico, legal, daquela terra que tinha sido prometida para todos os seus descendentes. Era um ato de pura fé no futuro. E com o negócio fechado, a história faz um círculo completo. Ela volta para o ponto de partida, para a necessidade inicial, mas agora com uma solução definitiva. E então, Abraão finalmente sepulta Sara, ali, na caverna do campo de Macpela. Aquele problema que deu início a tudo isso, resolvido. E o mais importante, ela não está descansando em terra emprestada. Ela está em solo que agora pertence à família dela. Para sempre. É o primeiro tijolo, o primeiro alicerce de um legado que ia durar por gerações. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, né? O que o ato de comprar um túmulo, em vez de simplesmente aceitá-lo como um presente, realmente revela sobre o futuro de um povo? Talvez revele a diferença crucial entre ser um convidado e ser um dono. O gesto de Abraão não foi só para enterrar o passado. Foi, na verdade, um investimento no futuro. Foi sobre estabelecer um direito, fincar uma presença e garantir uma promessa para todos que viriam depois. Uma lição que atravessa os séculos sobre a importância de construir as próprias bases.